Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre a independência do Brasil e sobre o primeiro reinado. Para falar sobre isso, eu preciso recuperar alguns temas que eu falei para vocês na última aula e também numa aula que já faz alguns meses, inclusive, que foi sobre o período napoleônico. Se vocês não se lembram dessa aula, é só clicar aqui em cima que vocês têm acesso a ela. Naquela aula eu comentei que em 1808 a Península Ibérica foi invadida pelas tropas napoleônicas num episódio que a gente chama de Guerra Peninsular. Isso aconteceu porque Portugal não estava respeitando a ordem do Napoleão de não comercializar com a Inglaterra, e essa ordem era conhecida como bloqueio continental. Naquela ocasião, então, o Dom João VI, que na época era príncipe regente de Portugal, teve que escolher entre ficar em Portugal e enfrentar as tropas napoleônicas e correr o risco de ser derrotado, preso e deposto, ou então entregar a defesa de Portugal para a Inglaterra e meter o pé para o Brasil, fugir literalmente. E ele escolheu vir parar aqui no Rio de Janeiro, transformar o Rio de Janeiro em capital do Império todo português. E o Dom João VI fica aqui no Brasil desde 1808 até 1815, quando o Napoleão é finalmente derrotado. Vale lembrar que o Napoleão teve que ser derrotado duas vezes. Ele perdeu a primeira vez lá em 1814, os ingleses colocaram ele numa ilha-prisão, a ilha de Elba, lá no litoral da Itália. O Napoleão misteriosamente fugiu da ilha de Elba, apareceu na França de novo, governou por mais 100 dias e depois foi derrotado mais uma vez na Batalha de Waterloo em 1815. E dessa vez os ingleses pensaram, esse cara vai fugir de novo, então vamos botar ele num lugar completamente inóspito e de difícil acesso, e mandaram ele para a ilha de Santa Helena. Essa ilha fica no meio do caminho entre a América e a África, no Oceano Atlântico, é um lugar de difícil acesso até hoje. E de lá o Napoleão não saiu mais e morreu em 1821 na ilha de Santa Helena. Inclusive dá para ver um quadro aqui do Napoleão, que eu adoro esse quadro, que é ele derrotado depois da segunda vez, assinando um tratado de rendição com os ingleses. E essa cara que ele faz parece a cara que eu faço assistindo os jogos do Corinthians ultimamente. Mas o importante dessa história é que em junho de 1815 o Napoleão já está derrotado pela segunda vez, portanto não existe mais a possibilidade dele voltar ao trono, não existe mais a possibilidade dele levar as tropas napoleônicas para Portugal e invadir Portugal. Portanto, a situação de Portugal em junho de 1815 já é segura. Dom João VI já pode voltar para a Europa. Inclusive, quando Napoleão foi derrotado, rolou um congresso lá na Europa, que é o Congresso de Viena, e a principal preocupação do Congresso de Viena foi resolver essas tretas todas que as guerras napoleônicas acabaram ocasionando na Europa. E a solução foi voltar tudo como era em 1789, antes de começar a Revolução Francesa. Então as legítimas casas reais que mandavam em 1789 vão voltar ao poder, mesmo nos lugares em que elas foram tiradas pelo Napoleão. As fronteiras dos países europeus vão voltar a ser as mesmas fronteiras de 1789. O Congresso de Viena, portanto, queria passar uma borracha nesses anos da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas e fazer tudo voltar como era antes. Então Portugal pode ficar tranquilinho, Portugal pode voltar a ser o que era em 1789 e o Dom João VI já pode voltar para a Europa porque não tem mais ameaça. Certo? Errado. Dom João VI não volta para a Europa em 1815, ele continua aqui no Brasil. No meio do ano, então, acontecem essas coisas do Congresso de Viena e da derrota do Napoleão. E no final do ano, inclusive, Dom João VI resolve elevar o Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Ou seja, ele não só não volta, como ele deixa de juridicamente considerar o Brasil uma colônia. O Brasil passa a ser Reino Unido a Portugal. Essas coisas todas acabam gerando muita insatisfação entre os portugueses, com vários motivos e alguns deles bem justos. Primeiro motivo, Dom João VI fugiu de Portugal, deixou os portugueses lá à mercê do Napoleão, meteu o pé e veio parar aqui no Rio de Janeiro. Segundo, ele entregou a defesa de Portugal aos britânicos. Quem controlou a defesa toda de Portugal foi um sujeito chamado Duque de Wellington, inclusive vocês veem a imagem dele aqui. E ele que comandou toda a defesa de Portugal, inclusive as tropas portuguesas que restaram lá. Então Portugal está entregue aos ingleses, basicamente. E terceira coisa, quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a tomar uma série de medidas que favoreciam os brasileiros, mas prejudicavam os comerciantes portugueses. Que série de medidas são essas? Por exemplo, a abertura dos portos. Agora o pessoal aqui no Brasil
pode negociar com quem quiser, pode comprar produtos, por exemplo, da Inglaterra, de qualquer nação amiga de Portugal, e não vai mais comprar os produtos dos portugueses. Afinal de contas, os produtos ingleses eram mais baratos, eram de melhor qualidade, eram mais competitivos, então não tem por que comprar produto de Portugal, e isso prejudica os comerciantes portugueses. Todas essas insatisfações em Portugal vão aumentando ao longo ali da década de 1810 e elas acabam culminando em 1820 com uma revolta que o pessoal faz lá na cidade do Porto, no norte de Portugal. Em agosto de 1820, principalmente a burguesia da cidade do Porto está bastante insatisfeita com Dom João VI, que está aqui no Brasil já faz 5 anos, depois da derrota do Napoleão, para eles sem motivo dessa estada aqui no Brasil, e eles resolvem fazer um movimento exigindo que Portugal passe a ter a primeira Constituição. Afinal de contas, Portugal era um país absolutista até 1820. É interessante que a Revolução Francesa foi derrotada pelas armas, mas o ideal constitucional, o ideal liberal da Revolução Francesa acabou se espalhando pela Europa. Então, mesmo nos países que derrotaram a Revolução Francesa através das armas, começam a ter movimentos que exigem, demandam a inscrição de constituições para os seus países. Foi assim, por exemplo, lá na Espanha, em 1812, e esse processo de exigência da Constituição Espanhola de 1802 é o que acaba gerando o movimento de independência na América Espanhola. Eu falei disso na aula sobre os movimentos de independência na América Espanhola, como já faz um tempinho, se vocês quiserem acessar clicando aqui para relembrar, só clicar. Então Portugal passa pelo mesmo fenômeno. Em 1820 o pessoal exige uma Constituição, a primeira Constituição de Portugal, que ela seja escrita e que Portugal deixe de ser, portanto, uma monarquia absolutista para passar a ser uma monarquia constitucional. Então se espalha a notícia que todo mundo que faz parte do Império Português, todo mundo que é o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, deveria, essas regiões todas deveriam escolher delegados para mandar lá para a Assembleia Constituinte em Lisboa. O nome dessa Assembleia Constituinte são Cortes de Lisboa, então daqui para frente eu vou me referir a ela usando esse nome. E as Cortes de Lisboa tinham, desde o início, um caráter meio contraditório, meio ambíguo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que era um movimento liberal, o próprio nome diz, Revolução Liberal do Porto, e era um movimento que desejava escrever uma Constituição, portanto, colocar limites ao poder absoluto do rei. Eles escolhem que os métodos de eleição para os deputados vão ser métodos levando critérios populacionais, regiões com mais população têm direito a mais delegado, o que é um negócio super interessante, porque dá o direito ao Brasil de escolher vários delegados para as Cortes de Lisboa. Tudo isso demonstra o caráter liberal lá da Revolução do Porto. Por outro lado, desde o início, as Cortes de Lisboa acabam manifestando interesse em recolonizar o Brasil. Eles querem rever aqueles tratados que deram liberdade econômica ao Brasil, como a abertura dos portos, querem rever a situação em que o Brasil foi igualado juridicamente a Portugal, se tornando o Reino Unido. Então existe um claro interesse lá das Cortes de Lisboa em recolonizar o Brasil. E isso é uma coisa que fica manifesta desde o início do funcionamento das Cortes de Lisboa. Quando surge essa história de que, portanto, vão ter assembleias lá em Lisboa, as Cortes de Lisboa, para escrever a primeira Constituição, algumas regiões do Brasil começam a formar juntas governativas para eleger os seus representantes. No total, o Brasil escolheu 89 representantes para participar das Cortes de Lisboa. Nem todos acabaram indo para a Corte de Lisboa, mas tem uma participação grande aí de deputados brasileiros. Vários desses deputados aí são pessoas que a gente já ouviu falar na história ou vai ouvir mais para frente, como por exemplo o Cipriano Barata, que eu falei na última aula, que participou de diversos movimentos, participou da Conjuração Baiana, vai estar lá como deputado nas Cortes de Lisboa. Outras pessoas que são importantes para um período posterior, como Nicolau Vergueiro, que depois vai ser senador e regente no período ali da regência entre 1831 e 1840. Padre Diogo Feijó, que também é um regente. Então esses caras todos ali foram eleitos deputados, mas talvez o principal nome dos deputados eleitos pelo Brasil são os irmãos Andrada, do qual o mais importante é o José Bonifácio, ainda vou falar muito dele na aula de hoje. Então está formada lá as Cortes de Lisboa e começa o processo de discussão dos elementos que vão fazer parte da nova Constituição Portuguesa. Primeira coisa que as Cortes de Lisboa fazem, assim que elas se estabelecem lá em 1821, é exigir a volta do Dom João VI, que o Dom João VI precisa sair do Brasil e voltar para Portugal, inclusive para presidir os trabalhos das Cortes de Lisboa. Aqui no Brasil se formam grupos que são favoráveis à volta do Dom João VI, e esse grupo ficou conhecido como Partido Português,
e um grupo que é contrário à volta do Dom João VI, e esse grupo é conhecido como Partido Brasileiro. Eu falo partido, que é o nome que a gente dá para isso, mas não é um partido como é hoje. Na verdade, são grupos que têm interesses próximos, mas eles não se formalizam como um partido do jeito que a gente conhece hoje. E, portanto, tem essa primeira divergência aí se o Dom João VI deve voltar, se o Dom João VI deve ficar no Brasil. Mas o Dom João VI, com medo de perder o trono, com medo que as Cortes de Lisboa tomem uma decisão afastando ele do trono de Portugal, ele resolve que o melhor a se fazer é voltar para Portugal para ele mesmo presidir de perto as Cortes de Lisboa, que são esse processo de inscrição da primeira Constituição Portuguesa. E daí, lá em abril de 1821, Dom João VI resolve meter o pé lá para Portugal, voltar para lá para presidir as Cortes de Lisboa. Só que ele deixa o filho dele como governador do Brasil, como príncipe regente do Reino do Brasil. O Dom Pedro, filho mais velho aí do Dom João, fica aqui no Brasil, portanto, como autoridade máxima portuguesa aqui no Reino do Brasil. Vale lembrar que o Brasil já não é mais colônia desde 1815, quando o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. E daí então, esse primeiro momento aí, quando começa a atuação das cortes, é bastante interessante do ponto de vista aí dos brasileiros. Por quê? Do ponto de vista dos brasileiros, existe uma certa empolgação com o que está acontecendo. Pensa só comigo. Em 1808, o Brasil só podia comercializar com Portugal, existia, portanto, um monopólio comercial, ou pacto colonial, ou exclusivo colonial, são todos nomes para a mesma coisa. E, portanto, o Brasil só pode negociar com Portugal, não pode comprar produtos de outros países. Daí vem a abertura dos portos, o Brasil passa a ter uma liberdade econômica. Daí depois o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, tem uma série de melhorias aqui, o Rio de Janeiro se moderniza. Em 1821 são escolhidos inclusive deputados para participar lá em Portugal da primeira Constituição do Reino Unido. Então as coisas estão avançando do ponto de vista dos brasileiros. Existe uma certa empolgação com o que está acontecendo, porque afinal de contas existe um avanço ali de 1808 a 1821, um espaço curto de tempo, as coisas no Brasil estão mudando muito rápido. Então esses deputados brasileiros que vão lá para as Cortes de Lisboa, que vão participar do processo de escritura da primeira Constituição Portuguesa, eles vão para lá empolgados, afinal de contas as coisas estão mudando. E aparentemente para melhor. Só que tem um balde de água fria. Eles chegam lá em Portugal e começam a perceber a atuação dos deputados portugueses nas Cortes de Lisboa no sentido de recolonizar o Brasil, de acabar com a liberdade comercial que o Brasil tinha desde 1808, e daí, portanto, começa a ter as primeiras tretas entre deputados brasileiros e deputados portugueses lá nas Cortes de Lisboa. As atuações das Cortes de Lisboa, que tem maioria de deputados portugueses, inclusive, são prejudiciais ao Brasil, como, por exemplo, tentar rever a liberdade comercial do Brasil, mandar tropas portuguesas para o Brasil, que é outra decisão das Cortes lá de Lisboa, que tem a intenção de controlar, portanto, o Brasil um pouco mais de perto, inclusive militarmente, se necessário, e centralizar o poder político lá em Lisboa e tirar toda a autonomia que pudesse existir aqui no Brasil. Tudo isso vai deixando os deputados brasileiros aí meio cabreiros, meio de orelha em pé, com o que está sendo feito pelos deputados portugueses. Começa a ter uma tensão entre os interesses portugueses e os interesses dos deputados brasileiros. É nesse momento, portanto, que alguns deputados, principalmente os mais exaltados, começam a cogitar a possibilidade de ruptura. É bem curioso que em 1821, quando começa as Cortes de Lisboa, poucos eram os deputados que cogitavam a possibilidade de ruptura. E à medida que a tensão vai aumentando lá nas Cortes de Lisboa entre os interesses portugueses e os interesses brasileiros, começa a se formar aqui no Brasil um movimento cada vez maior favorável à ruptura. Isso vai acontecendo à medida que os trabalhos das Cortes de Lisboa vão acontecendo. Isso é um período curto de tempo, porque afinal de contas as Cortes começaram no início de 1821 e a gente sabe que em 7 de setembro de 1822 o Brasil já está independente. Então é um espaço curto que a opinião aí das elites do Brasil vai mudando da negociação lá nas Cortes de Lisboa, que aparentemente era algo legal, mas daí veio a ducha de água fria, e isso vai mudando para o interesse pela ruptura. O problema dessa ideia de ruptura é que tem interesses diversos na elite aqui do Brasil. Quais são esses interesses diversos? Por um lado, tem o medo do pessoal dessas elites de que um processo de independência que seja um pouco mais violento, que envolva confrontos, guerras, combates contra os portugueses, possa causar duas coisas esquisitas. A primeira é fragmentar o Brasil,
E a segunda é provocar mudanças sociais, mudança na hierarquia social, fim da escravidão, por exemplo. Então esse pessoal das elites aqui do Brasil, das elites regionais aqui do Brasil, temem que esse processo de independência, se ele for traumático, possa gerar mudanças que signifiquem o fim deles no topo da hierarquia social, inclusive acabando com a escravidão. A maioria desses caras da elite das regiões do Brasil eram escravistas. E esse medo é fundamentado, afinal de contas é isso que está acontecendo na América Espanhola. A América Espanhola, que era o continente inteiro, se fragmentou em vários reinos, em várias repúblicas menores. Portanto, existe esse medo de que a mesma coisa aconteça aqui no Brasil. Por outro lado, essas elites regionais, elas não têm uma identidade nacional ainda formada na cabeça delas. Não existe o sentimento de ser brasileiro ainda na cabeça das pessoas em 1820, 1821. Inclusive, isso vai ser uma das preocupações do primeiro reinado, do período da regência, a construção dessa identidade nacional. Mas o importante, então, é que esses caras, por exemplo, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará, de São Paulo, eles não pensam como brasileiros, eles pensam como pernambucanos, como gaúchos, como baianos, como paulistas. E, portanto, para vários deles, deixar de ser submetido a Lisboa para passar a ser submetido a outra região aqui do Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro, e não ter autonomia, não ter o controle político, é trocar 6 por meia dúzia. É trocar lá, ser submetido a Lisboa por ser submetido ao Rio de Janeiro, sem trazer nenhuma melhoria com isso. Existe um conflito entre essas pessoas que estão começando a cogitar a possibilidade de ruptura com Portugal, de como vai ser essa ruptura, se vai ser uma ruptura com guerra, se o Brasil vai se fragmentar, se vale a pena separar todo mundo junto. Começa todo esse cálculo político por parte dessas elites regionais do Brasil. E quem vai surgir como um elemento de aglutinação desses diversos interesses aí é o Dom Pedro, filho do Dom João VI, que está aqui como príncipe regente no Brasil. Porque ele é capaz de construir uma unidade, ele é capaz de construir um processo de transição do Brasil, ainda ligado a Portugal, para um Brasil independente, que não fragmente o Brasil e que também mantém a hierarquia social, mantém quem está no topo, ainda no topo, evitando mudanças sociais, evitando, por exemplo, o fim da escravidão. Então a figura do Dom Pedro I começa a aparecer como um elemento ali importante para resolver essas tensões aí envolvendo o processo de ruptura que está se imaginando lá em 1821. E a figura do Dom Pedro começa a ganhar mais cacife político, digamos assim, à medida que um dos deputados que eu falei que estava lá em Lisboa começa a coordenar também esse processo de negociação com as elites regionais, que é o José Bonifácio, e ele começa a tramar ao longo de 1821, 1822, esse processo de transição, à medida que a ideia de ruptura começa a ficar mais clara para os brasileiros. Tem algumas ações das Cortes de Lisboa que facilitam os brasileiros a escolher o caminho da ruptura. Quais são essas ações? Lá no começo de 1822, chega aqui no Brasil uma exigência das Cortes de Lisboa de que o Dom Pedro deve voltar lá para Portugal, inclusive para participar das Cortes de Lisboa, que ele não deve ser mais príncipe regente do Brasil e sim voltar lá para o reino português. Novamente se formam aqui no Brasil os partidários da volta do Dom Pedro e os partidários de que o Dom Pedro fique, o Partido Português e o Partido Brasileiro aparecendo de novo. Nesse embate entre volta ou não volta, acaba se formando um abaixo-assinado de várias lideranças políticas regionais, de deputados que estão lá em Lisboa, pedindo para o Dom Pedro ficar aqui no Brasil. E em janeiro de 1822, o Dom Pedro acaba decidindo que ele não vai respeitar a ordem das Cortes de Lisboa e que ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro. E esse dia é bastante importante. 9 de janeiro de 1822 é conhecido como o Dia do Fico, que é quando pela primeira vez o Dom Pedro I, aliás, o Dom Pedro ele não era primeiro ainda, ele só vai se tornar primeiro quando ele virar imperador do Brasil. Então o Dom Pedro resolve que ele não vai respeitar a ordem das Cortes de Lisboa e vai ficar aqui no Brasil. Inclusive ele disse uma frasezinha famosa, que se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Fica onde? Fica aqui no Brasil. Não vai voltar para Portugal e vai desrespeitar a ordem das Cortes de Lisboa. É curioso que pouco tempo antes ele tinha jurado, inclusive, respeitar as Cortes de Lisboa. Quando o Dom João VI foi para Portugal e ele ficou como príncipe regente aqui no Brasil, ele faz toda uma cerimônia, inclusive aqui no Rio de Janeiro, dizendo ser leal às Cortes de Lisboa. Mas lá em janeiro de 1822, quando vem essa ordem para ele voltar, ele fala, não, vou ficar aqui, gosto mais do Rio de Janeiro, vou ficar aqui. Então, o Dia do Fico
é um momento importante nesse processo de transição, porque é o primeiro momento aí que se toma uma ação de ruptura. Chega a ordem e aqui no Brasil se diz, não vou respeitar essa ordem de Lisboa, não. Então, 9 de janeiro inicia um processo de tensionamento das relações entre o pessoal aqui no Brasil, entre Dom Pedro, por exemplo, e as cortes lá de Lisboa, porque é a primeira ação de contestação de uma ordem direta que está vindo lá das cortes para o Brasil. De 9 de janeiro em diante, essas tensões vão aumentando cada vez mais até chegar ao ponto em que a ruptura parece inevitável. O Dom Pedro começa a tomar atitudes, inclusive influenciado pelo José Bonifácio, que está tramando aí o apoio dessas elites regionais, para que o Brasil não respeite as regras das cortes de Lisboa. Que atitudes são essas de enfrentamento que o Dom Pedro começa a tomar desde lá de janeiro, desde 9 de janeiro de 1822, que é o dia do fico? As cortes de Lisboa resolvem que vão mandar tropas portuguesas para o Brasil, numa clara manifestação de que, eventualmente, se necessário, vão controlar o Brasil pela força militar. O Dom Pedro exige que essas tropas, ao chegarem aqui, jurem lealdade a ele acima das cortes de Lisboa, e se elas não jurarem lealdade a eles, elas não podem, a ele, Dom Pedro, elas não podem ficar aqui no Brasil. Em seguida, o Dom Pedro resolve criar um ministério aqui no Brasil, no Reino do Brasil. E ele escolhe como líder desse ministério o José Bonifácio, que eu tanto tenho falado. É um brasileiro como líder do ministério, não um português. Isso também parece uma provocação lá para as cortes de Lisboa, porque ele escolheu um deputado que estava lá nas cortes de Lisboa e resolveu sair, porque não concordava com o caminho que as cortes estavam tomando, e escolhe esse cara como ministro aqui no Brasil, uma clara afronta às cortes de Lisboa. Em maio de 1822 também, o Dom Pedro resolve que nenhuma decisão das cortes de Lisboa vai valer automaticamente para o Brasil a partir de agora. Para valer para o Brasil precisa ter a chancela dele. Precisa chegar a lei para ele, lá das cortes de Lisboa, ele lê e dá o cumpra-se dele, que é referendando que aquilo deve ser cumprido ou não, que aquela lei deve ser cumprida ou não. No final das contas, esse decreto do cumpra-se, como isso ficou conhecido em maio de 1822, quer dizer que o que as cortes lá de Lisboa decidem não tem valor se o Dom Pedro não concordar. Mas, à medida que as tensões vão aumentando, que as manifestações dos deputados portugueses de recolonizar o Brasil vão aumentando, os interesses começam a parecer cada vez mais divergentes e as ações de confronto com as cortes parecem cada vez mais claras. Por exemplo, em junho de 1822, o Dom Pedro, também influenciado por esses ministros que o cercam, principalmente o José Bonifácio, que depois vai ganhar até o título de patriarca da independência pela sua atuação no processo de ruptura com Portugal. Então Dom Pedro decide que ele vai convocar uma Assembleia Constituinte só para o Reino do Brasil. Olha que coisa maluca. O que ele está querendo dizer é que o que está sendo decidido lá para Portugal, para o Império todo português, na verdade vai valer para o Império todo português, menos para o Reino do Brasil, porque aqui a gente vai ter uma constituinte específica. É claramente uma afronta, de novo, às cortes de Lisboa. Tanto que as cortes de Lisboa não toleram esse episódio, não aceitam essa decisão do Dom Pedro e mandam um ultimato para o Dom Pedro. Não foi exatamente com essas palavras, mas o que eles quiseram dizer, eu acho que não, né? Porque geralmente eles escrevem mais floreado, mas o que eles quiseram dizer na prática foi, olha aqui, moleque, ou você volta para o raio de Portugal, ou a gente vai aí te buscar no tapa. Mais ou menos isso que é a mensagem das cortes de Lisboa para o Dom Pedro, quando o Dom Pedro decide, lá em junho, convocar uma Assembleia Constituinte só para o Brasil. Chega aqui esse ultimato no começo de setembro, na ordem de que o Dom Pedro deve voltar para Portugal. E aí tem uma história muito interessante. Por muito tempo, o papel da mulher do Dom Pedro, a princesa austríaca chamada Leopoldina, com quem o Dom Pedro casou por procuração em 1817, inclusive quando ela veio para cá em 1817, ela traz lá a missão austríaca, com pintores, com botânicos, eu falei disso para vocês na última aula. O papel dela nesse processo de ruptura com Portugal é meio apagado muitas vezes, mas a princesa Leopoldina, mulher do Dom Pedro, era uma entusiasta do processo de independência. Ela era muito inteligente, muito instruída, falava várias línguas. Então, enquanto o Dom Pedro estava viajando por outras regiões para tentar construir esse consenso em torno da ruptura, muitas vezes era a Leopoldina que despachava do Rio de Janeiro, tomando as decisões no lugar do Dom Pedro I. Então chega esse ultimato das cortes de Lisboa e o Dom Pedro está viajando por São Paulo, negociando com as elites
lá de São Paulo. E a Leopoldina resolve que ela vai responder esse ultimato dizendo que não vai voltar e dane-se. Chama o Conselho de Ministros, o pessoal lá que estava assessorando Dom Pedro, e decide-se que, portanto, eles vão responder lá para Portugal dizendo não vamos voltar e a filha vai ficar por isso mesmo. Então ela mesma já decide a resposta às cortes de Lisboa e ao mesmo tempo manda uma carta para o Dom Pedro para avisar o Dom Pedro do que está acontecendo. E essa carta que vai encontrar o Dom Pedro em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, lá em 7 de setembro. Essa reunião entre a Leopoldina e o Conselho de Ministros foi no dia 2 de setembro, então no dia 2 de setembro já está decidido que o Dom Pedro não vai voltar, porque ela decidiu. E daí ela manda essa carta para avisar o Dom Pedro, e o Dom Pedro faz aquela pataquada lá, enfim, que depois foi cada vez mais romantizada, que ele estava num cavalo, ergueu a espada e gritou independência ou morte. Mas isso é uma construção do imaginário em torno da situação. Mas o importante é que a Leopoldina teve um papel fundamental, porque ela e os ministros já decidiram a ruptura, e só informam o Dom Pedro que depois vai fazer aquela coisa mais teatral da independência. E o papel da Leopoldina foi apagado durante muito tempo. Agora a gente está revisitando o papel dela nesse processo de independência. É curioso que essa reunião aí com os ministros aparece nesse quadro, por exemplo, está ali a Leopoldina sentada com o José Bonifácio à frente dela. E esse quadro foi pintado em 1922 por uma mulher chamada Georgina de Albuquerque, uma pintora. Por que eu estou contando sobre esse quadro? Em 1922 está completando o centenário da independência do Brasil. E daí, então, tem toda essa celebração sobre a independência, e daí tem a história do apagamento da princesa Leopoldina. E ao mesmo tempo, 1922 é o momento em que as sufragistas aqui do Brasil estão lutando pelo direito ao voto, principalmente com a principal ativista pelo direito ao voto aqui no Brasil, a Berta Lutz. E daí a Georgina de Albuquerque, a pintora desse quadro, resolve que ela vai fazer um quadro recuperando o papel da princesa Leopoldina no processo de independência, para mostrar, olha, enquanto as mulheres não podem votar, as mulheres sempre fizeram parte dos acontecimentos chaves da história do Brasil, inclusive da independência. Está aí a Leopoldina para provar isso. Então é super interessante como no centenário da independência, em 1922, se recupera essa imagem da Leopoldina com o objetivo do contexto de 1922, que é garantir o direito ao voto das mulheres, que no final das contas só vai ser garantido em 1934, com a Constituinte lá durante o governo do Vargas. Mas eu acho super interessante essa história de como se recuperam certos valores históricos para usar politicamente no presente, que é o que estava acontecendo lá quando a Georgina de Albuquerque resolveu pintar esse quadro da Leopoldina e tentar chamar a atenção. Olha só, as mulheres sempre fizeram parte dos processos decisórios desse país e vocês sempre tentam esconder. Mas enfim, então, terminando a história, o Dom Pedro é informado desse ultimato e faz lá em São Paulo aquela coisa da independência. Inclusive tem um quadro muito mais pintado de uma maneira muito mais heróica, tentando construir uma narrativa muito mais grandiloquente, que é o quadro chamado Independência ou Morte do Pedro Américo, que todo mundo já viu, porque aparece em 11 de cada 10 livros escolares o quadro do Dom Pedro declarando a independência, lá do Museu Paulista. É interessante que muita gente, quando a gente fala da independência, pensa que a independência do Brasil foi uma independência tranquila, que esse processo de transição sem grandes convulsões sociais, sem grandes guerras, foi de fato verdade. E que não teve sangue, não teve morte. Eu mesmo já vi muita gente falar a independência do Brasil, perto da independência de outros países, é uma independência meio boba. Os Estados Unidos teve que fazer uma guerra, a América Espanhola também. E aqui não teve nada? Isso não é verdade. O fato é que tiveram vários movimentos de resistência aqui do Brasil, principalmente nos lugares em que tinham mais portugueses, como por exemplo na Bahia. A Bahia resistiu à independência do Brasil, se manteve leal na Portugal e teve que rolar uma guerra lá na região da Bahia para expulsar os portugueses e, portanto, a Bahia e Salvador passar a ser completamente ligada ao Brasil independente. O dia em que expulsaram os portugueses da Bahia, o final da Guerra de Independência da Bahia, como isso é chamado, que é 2 de julho de 1823, é feriado até hoje na Bahia, porque é o dia de independência da Bahia, quando eles botam os portugueses para correr um ano, um pouquinho menos de um ano depois da declaração de independência do Dom Pedro. E é interessante que essa guerra de independência da Bahia é um negócio que tem umas histórias assim super curiosas por trás. Primeiro, por exemplo, esse quadro, que é bem famoso, que é o Primeiro Passo para a Independência da Bahia, o nome desse quadro,
que mostra ali um soldado caído em primeiro plano. Isso é super interessante. Era na cidade de Cachoeira, na Bahia, quando chegam navios portugueses e começam a bombardear a cidade. E esse tambor, supostamente um sujeito chamado Soledade, portanto o tambor Soledade, está batendo o tambor dele militar para chamar o pessoal lá para a praça para combater o navio que está atirando em Cachoeira, que é a cidade ali próxima ao Recôncavo Baiano, onde o navio português estava atacando. E daí o navio acaba atirando e matando o tambor Soledade, soldado tambor, e ele acabou virando um mártir ali para chamar a galera para a luta. Olha o que fizeram com ele. Na verdade, não se sabe se ele existiu ou não, se é uma figura meio mítica ali envolvendo essa história em Cachoeira, mas o importante é que a suposta morte dele inspirou as pessoas a participarem da luta contra os portugueses. E quem foi inspirado para lutar contra os portugueses, inclusive, é uma mulher que resolveu fugir da casa dos pais para lutar contra os portugueses, e para se alistar para lutar contra os portugueses, ela se passa por um homem, que é a Maria Quitéria, e daí ela vai lutar contra os portugueses na Guerra de Independência da Bahia, vai ser condecorada por isso, depois ela, enfim, se revela que ela é mulher. Maria Quitéria é uma heroína da guerra contra os portugueses lá na Bahia. E a história dela é meio parecida com a Joana d'Arc, porque ela teve que se fingir de homem para poder ingressar no exército para lutar contra os portugueses, até depois ela provar que ela é tão boa guerreira quanto qualquer outro homem, daí ela já não precisava mais se esconder. Então isso é para mostrar que tiveram resistências ao processo de independência, que os portugueses, nos lugares em que eles tinham maioria, ou que eles tinham um contingente grande, eram capazes de resistir ao processo de independência. Outro lugar que também teve treta durante a independência foi lá na província Cisplatina. Eu vou falar disso com mais calma daqui a pouquinho, mas só adiantando, a província Cisplatina é o que hoje é o Uruguai. Contei para vocês que em 1816, 1817, aquilo foi invadido pelo Dom João e passou a fazer parte do Brasil. Quando o Brasil se torna independente, o que hoje é o Uruguai vai junto com o Brasil, se torna Brasil independente agora. Só que lá era uma região de maioria de hispanohablantes, e daí o povo não concorda com a autoridade portuguesa e passa a não concordar com a autoridade brasileira. Então rola essa guerrinha, começa a rolar um movimento lá para tentar se separar do Brasil já em 1822, porque eles não concordam com fazer parte do Império Brasileiro. Essa guerrinha, na verdade não chega a ser uma guerra até 1825, quando a Argentina entra para ajudar o pessoal lá do Uruguai a se separar. Mas daqui a pouco eu conto disso com mais calma. O importante é que o Brasil está independente. Dom Pedro, que agora vai ser o Dom Pedro I, vai ser coroado imperador do Brasil. Inclusive tem uma outra história relacionada às artes que eu acho muito interessante, porque o Dom Pedro vai ser retratado na sua coroação pelo Debré, Jean-Baptiste Debré, aquele pintor que eu falei para vocês na última aula, que veio junto com a missão francesa em 1816. E esse é o quadro que o Debré pintou da coroação do Dom Pedro I. Mas é super interessante que o Debré foi aluno lá na França de um outro pintor chamado Jacques-Louis David, foi o mentor do Debré enquanto ele estava estudando lá na França. E o Jacques-Louis David pintou vários quadros do Napoleão, inclusive a coroação do Napoleão, que vocês conseguem ver aqui embaixo agora. E o que é interessante dessa história? A estrutura toda do quadro do Debré, como vocês podem ver, é bastante semelhante ao quadro do Davi, que foi pintado algum tempo antes. É muito aluno fazendo referência ao ensinamento do professor, porque os quadros têm uma estrutura muito semelhante, a coroação do Dom Pedro I e a coroação do Napoleão, que aconteceu anos antes lá na França. O quadro do Debré e o quadro do Davi. Mas enfim, agora o Brasil é independente e precisa de reconhecimento internacional. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil é os Estados Unidos. Lá em 1824, já os Estados Unidos reconhecem o Brasil como um país independente. E a pergunta que eu faço para vocês é por que os Estados Unidos é o primeiro a reconhecer? E a resposta é porque desde 1823 existe uma política externa dos Estados Unidos chamada Doutrina Monroe, que tem esse nome por causa do presidente dos Estados Unidos na época, James Monroe. E essa doutrina dizia que a América não deve sofrer a influência da Europa, do mesmo jeito que os Estados Unidos também não vai se influenciar, não vai se intrometer nos assuntos europeus. Portanto, não deve rolar recolonização da América e os países que estão se tornando independentes devem ter a independência garantida e os Estados Unidos apoia isso. Portanto, pela doutrina Monroe, os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o Brasil independente. Em seguida vem a Inglaterra, que em troca do reconhecimento da independência exige que o Brasil se comprometa a combater o tráfico de escravos, coisa que eles já tinham exigido dos portugueses lá em 1810, no Tratado de Aliança e Amizade.
Então agora também exigem do Brasil comprometimento com o fim do tráfico de escravos. Em 1824, por causa disso, acaba reconhecendo a independência do Brasil. E em 1825, a própria Inglaterra faz a mediação da negociação entre Brasil e Portugal para que Portugal reconheça a independência do Brasil. É feito um acordo em que Portugal reconhece a independência do Brasil com duas exigências. Primeiro, que o Brasil teria que pagar uma multa, uma indenização para Portugal pela independência, que é um negócio completamente bizarro, no valor de 2 milhões de libras. E segundo, que o Brasil se compromete a não anexar colônias de Portugal ao Brasil dali em diante. Pode parecer meio bizarro isso, porque o Brasil vai se comprometer a não anexar colônias portuguesas ao Brasil depois disso. Do que esses caras de Portugal estão falando? Mas é uma explicação bastante lógica. Comentei na última aula que os comerciantes de escravos do Rio de Janeiro começaram a negociar direto com Angola e começaram a ter muitas relações comerciais com Angola. Então, muito do comércio angolano tem a ver com o Rio de Janeiro, com os comerciantes cariocas. Quando rola a independência, algumas pessoas lá em Angola percebem que economicamente Angola é mais ligada ao Rio de Janeiro do que em Portugal e começam a cogitar a possibilidade de se juntar ao Brasil independente. Então é isso que Portugal está se resguardando, que Angola vai continuar sendo portuguesa e não vai fazer parte do Brasil, não vai ser anexada ao Brasil. Então o Brasil acata essas duas exigências de pagar a indenização e de não anexar novas colônias portuguesas ao Brasil e, portanto, Portugal reconhece a independência do Brasil. Mas agora o Brasil é independente e precisa de uma nova Constituição. Então aquela Constituinte que tinha sido convocada lá antes da independência vai começar a trabalhar a partir de agora para escrever a primeira Constituição do Brasil independente, do Brasil Império. Essa Constituinte tem 3 grupos políticos mais ou menos estabelecidos, que são os conservadores, que têm uma política mais absolutista, querem mais poder para o imperador, os liberais moderados, que são a maioria, e eles querem limitações ao poder do imperador, mas pode continuar sendo uma monarquia, desde que o imperador não seja um absolutista, e os liberais exaltados, que é um grupo muito grande de pessoas, incluindo republicanos, por exemplo. São esses os 3 grupos que fazem parte da Assembleia Constituinte lá de 1823. E logo que ela se estabelece, começam a ter confrontos entre a Assembleia Constituinte e o imperador, porque a Assembleia Constituinte quer botar lá na Constituição uma série de limitações ao poder do imperador, e o imperador não quer nada disso. Começa, por exemplo, a rolar tensões em relação à independência e autonomia das províncias e o poder central. O imperador não quer que tenha autonomia entre as províncias, ele quer que ele possa mandar nas províncias, inclusive. E o pessoal lá da Assembleia Constituinte quer garantir, eventualmente, um certo federalismo, que é dar mais autonomia para as regiões, para os governos provinciais. Esse federalismo é claramente inspirado nos Estados Unidos. Lá na Constituição dos Estados Unidos, desde lá da primeira e única Constituição dos Estados Unidos, está escrito que os estados têm certa liberdade em relação ao poder central dos Estados Unidos, em relação ao governo dos Estados Unidos, e isso é o tal do federalismo, tanto que até hoje tem estados que têm leis e tem outros estados que têm outras leis, e o governo central dos Estados Unidos não interfere nisso. Por exemplo, tem estados em que o consumo de maconha é liberado, e tem estados que não, tem estados que têm pena de morte e outros estados não. Então esse federalismo serve de inspiração para o grupo lá dos liberais moderados, que querem certa autonomia para as províncias para que elas possam tomar decisões independente do que pensa o imperador. E óbvio que o imperador não concorda com isso. Outro ponto de tensão entre a Constituinte e o Dom Pedro I é que o Dom Pedro I quer ter o poder de dissolver a Câmara quando necessário, e o pessoal da Constituinte não quer. Como assim vai ficar dissolvendo Câmara se você não concorda com os deputados que estão lá na Câmara? Não pode isso. E o terceiro ponto de tensão entre eles é que a Assembleia Constituinte não quer que o imperador tenha um poder de veto absoluto, que ele possa vetar decisões do legislativo, e o imperador acha que isso é importante. Então a Assembleia Constituinte vai trabalhando com essas tensões com o imperador, estabelece, por exemplo, um critério lá de eleição que é o voto censitário. Para votar tem que ter uma renda superior ao valor necessário para comprar alqueires de mandioca, por isso que esse projeto de Constituição lá da Constituinte foi conhecido como Constituição da Mandioca, e vão trabalhando, escrevendo a primeira Constituição para o Brasil. Até o ponto que essas tensões com o imperador vê que a Assembleia Constituinte está tentando limitar o poder dele e entende que essa limitação é meio absurda, essas tensões vão aumentando cada vez mais, e o Dom Pedro toma uma atitude bastante autoritária. No dia 12 de novembro de 1823,
o Dom Pedro mandou o exército cercar a Assembleia Constituinte e prender os deputados constituintes que estão escrevendo a Constituição, porque ele não concorda com o processo que está sendo feito aí de escritura da primeira Constituição do Brasil. E daí prende geral, inclusive o José Bonifácio, e encerra aí esse trabalho do pessoal que estava debatendo a escritura da Constituição. Dom Pedro prende todo mundo, escolhe 10 pessoas próximas a ele para escrever a Constituição, e daí essas 10 pessoas, de maneira bastante autoritária e bastante centralista, resolvem como vai ser a Constituição, que é a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil e vai vigorar de 1824 até 1889, quando acaba o Império. Na verdade, até 1891, quando surge a primeira Constituição do Brasil República. Essa Constituição ela foi outorgada e não promulgada. O que isso quer dizer? Outorgado é quando uma Constituição é feita de maneira pouco democrática, meio autoritária por alguém, e alguém fala, ó, tá aqui essa Constituição agora. Que é exatamente o caso. Ela foi feita pelo Dom Pedro I, pelos 10 que ele escolheu, e ela foi imposta à galera aqui no Brasil, portanto ela foi outorgada. Quando a Constituição passa por debates, por eleições para as pessoas que vão debater sobre os pontos da Constituição, ela, quando fica pronta, ela é promulgada. Então essa é a diferença das palavras. Promulgada é quando é democrático e outorgada é quando é autoritário. E aqui no Brasil a gente tem várias constituições promulgadas e outorgadas. Mas o que tem lá na Constituição de 1824 que é importante? Primeira coisa, vai ser uma monarquia constitucional e hereditária. Vai existir um imperador, portanto monarquia. Ele tem que respeitar a Constituição, portanto constitucional. E quando ele morrer, ele passa o título de imperador por filho, portanto hereditário. Outra coisa interessante, o voto é indireto e censitário. Precisa ter níveis de renda para ser votante. Simplesmente para votar, você precisa ter uma renda superior anual de 100 mil réis. E para você se tornar candidato, vai aumentando esses valores. Para ser candidato, por exemplo, à Câmara, você tem que ter pelo menos 400 mil réis de renda anual. Então é um critério bastante excludente, porque isso obviamente excluía o povo mais pobre. Outra coisa, separação dos 3 poderes. Vai ter o executivo, que vai ser o imperador, vai ter o legislativo, que vai ser um legislativo bicameral, com Senado e com Câmara, e vai ter o judiciário. O legislativo bicameral vai ter a Câmara, que é eleita indiretamente, lá o povo vota, escolhe um colégio eleitoral que vai escolher os representantes da Câmara, e vai ter o Senado, em que o povo vota e elege uma lista tríplice cada província, e o imperador escolhe dentro dessa lista tríplice quem ele quer que vire senador. Então, na verdade, o mais votado pode não ser escolhido pelo imperador. Ele vai lá e escolhe um dos 3 mais votados para virar senador. E o cargo de senador é vitalício. Uma vez que você entrou para o Senado, só sai quando morrer. Outra coisa que é bastante autoritária da Constituição de 1824 é que os presidentes de província são nomeados pelo imperador, que era o que ele queria. Ele não queria autonomia para as províncias, ele queria centralização política. Então ele escolhe quem vão ser os presidentes de província, que é o equivalente hoje ao que é o governador. Mas o mais curioso, talvez, dessa Constituição é o poder moderador. O Dom Pedro I tem o poder de fechar o Congresso e convocar novas eleições, fechar a Câmara e convocar novas eleições quando ele não concordar com o que está acontecendo, quando ele vê que tem ali uma contradição entre o que a Câmara está fazendo e o que ele interpreta como os interesses da nação. Então ele pode convocar novas eleições, dissolvendo o Congresso. É isso que o poder moderador dá para ele. O que é bastante curioso, porque tem separação dos 3 poderes na teoria, mas na prática o legislativo está sob controle do imperador, está sob controle do executivo, porque ele pode escolher os senadores dentro da lista tríplice e na Câmara ele pode dissolver a Câmara caso ele não concorde. Então é bastante centralizadora e um pouco autoritária a Constituição de 1824. Outra coisa curiosa e triste sobre a Constituição de 1824 é que ela não faz nenhuma referência à escravidão, como se a escravidão fosse tão dada que não é necessário nem legislar sobre ela, como se não fosse necessário dizer nada sobre escravos. Na verdade, aparece referência aos libertos, mas não aos escravos. A ideia é uma ideia tão absurda que é no sentido quase como o escravo é um bem e você não precisa legislar sobre bens. Não vai ter momentos lá na Constituição falando sobre
algo que é um bem quase entendido como material, como o escravo era, que é uma coisa bastante absurda. Então não se fala sobre escravos na Constituição do Império, que é um negócio meio bizarro e triste. Então, obviamente, essa Constituição bastante centralizadora, bastante autoritária, vai gerar repercussões. Por exemplo, a primeira reação em larga escala à Constituição de 1824 é um movimento que acontece lá no Nordeste relacionado à não aceitação da Constituição de 1824, que é a Confederação do Equador, com o epicentro lá em Pernambuco, mas se espalhando pela Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e partes do Pará e Piauí. Se estabeleceu lá no Nordeste um movimento de revolta, um movimento revolucionário, que resolveu que ia separar do Brasil e estabeleceu o regime republicano nessa região, que é a tal da Confederação do Equador. Vale lembrar que o Equador que existe hoje, ali na costa do Pacífico, não existia naquela época. Aquela região era parte de um país chamado Gran Colômbia, e, portanto, o nome Equador estava disponível aí na pista para novos países, e o pessoal do Nordeste resolveu escolher, portanto, Confederação do Equador por nome do país que eles estavam querendo constituir com a revolta lá em relação ao Império. Então, em 1824, surge esse movimento com epicentro em Pernambuco, mas que se espalha pelo Nordeste, de separar essa região do Brasil e estabelecer uma república federalista, que era exatamente o que a Constituição negou, que era dar autonomia para essas regiões lá da Confederação do Equador, para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Elas teriam autonomia em relação ao poder republicano central da Confederação do Equador. Claramente é uma inspiração americana, e eles chegaram a ter controle sobre certas regiões do Nordeste, mas as tropas imperiais foram lá combater e conseguiram acabar com o movimento, as lideranças foram presas, e tem o caso famoso de um dos líderes, que era o Frei Caneca, que era uma pessoa bastante popular na época e que foi condenado à forca por participar do movimento da Confederação do Equador. Só que, quando ele foi ser executado, o Carrasco, que era o sujeito que ia enforcá-lo, resolveu que ele não ia enforcar. Primeiro, porque o Frei Caneca era muito popular, e segundo, porque ele era um frei, né? Era alguém da igreja, e o Carrasco não quis executar o Frei Caneca, e, portanto, o Frei Caneca teve que ser fuzilado logo em seguida, porque o Carrasco não aceitou matá-lo. E daí o Frei Caneca acabou virando um mártir da Confederação do Equador. Mas a Confederação do Equador não deu em nada, no final das contas foi duramente reprimida pelo exército imperial. Outro movimento de resistência à Constituição de 1824 e ao domínio do Brasil em geral é a Segunda Guerra Cisplatina, que eu comecei a falar agora há pouco. A Primeira Guerra Cisplatina foi quando Dom João VI invadiu lá o que hoje é o Uruguai e anexou ao Brasil. Agora, na Segunda Guerra Cisplatina, o pessoal lá do Uruguai, que não se chamava Uruguai na época, se chamava Banda Oriental, vai se rebelar contra o Brasil e querer independência. Em 1825, a Banda Oriental, que é o Uruguai, começa a contar com o apoio das Províncias Unidas do Rio da Prata, que agora é a Argentina. Ou seja, a Argentina, usando a linguagem de hoje, a Argentina vai ajudar o Uruguai a se separar do Brasil. E vai rolar a Segunda Guerra da Cisplatina. O Brasil vai perder militarmente essa guerra, o Uruguai vai conseguir a independência, só que daí são feitos acordos no final da guerra, e esses acordos, no final das contas, até são meio vantajosos para o Brasil, porque o Brasil garante o direito de navegação pela bacia do Rio da Prata, que é algo fundamental para o Império. Por que isso é importante? Para se acessar certas regiões do Brasil, como Cuiabá, por exemplo, o jeito mais fácil era subir navegando pelos rios, desde lá do Rio da Prata, passando pelo Rio Paraguai, passando pelo Rio Paraná, até chegar no Mato Grosso, ou que hoje é o Mato Grosso do Sul também. Essas regiões todas eram acessíveis pela navegação fluvial. E se o Brasil se indispôs com a Argentina e com o Uruguai, seria difícil poder navegar por esses rios se eles não autorizassem. Então, mesmo derrotado na guerra, o Brasil reconhece a independência do Uruguai, o Uruguai não vai ser anexado pela Argentina também, e o Brasil garante que ele pode navegar por esses rios para ter acesso lá às suas províncias mais interiores, porque por terra era muito inacessível essas regiões naquela época. Mas essas duas guerras, para reprimir a Confederação do Equador e para tentar impedir a independência da província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, o Brasil acabou se endividando, gastando muito dinheiro. Soma-se isso à indenização que o Brasil tinha que pagar para Portugal, aquelas 2 milhões de libras,
Então o Brasil entra numa crise econômica danada. A primeira grande crise econômica do Brasil independente já é logo ali depois da independência, por causa desses gastos militares e da indenização. Tanto que a moeda começa a se desvalorizar, começa a rolar inflação aqui no Brasil, o custo de vida fica cada vez mais caro, o Império começa a perder apoio político por causa dessa crise econômica. Para piorar, essas guerras contavam com soldados que eram obrigados a se recrutar inclusive de maneira violenta. E esse recrutamento violento e obrigatório para participar das duas guerras, da Guerra de Repressão à Confederação do Equador e da Guerra da Cisplatina, também acaba minando o apoio da população ao Dom Pedro I. Então tem insatisfação por causa das guerras, tem crise econômica, tem o absolutismo do imperador, que ele é visto lá pelas províncias como alguém que está centralizando o poder na mão dele. O imperador começa a se cercar de portugueses nos cargos de confiança e não de brasileiros, o que acaba disseminando um certo medo de que ele, no futuro, ligue de novo o Brasil a Portugal, ainda mais porque ele era herdeiro do trono de Portugal também, quando Dom João VI morresse, ele era o legítimo herdeiro do Dom João VI lá em Portugal. Então começa a rolar esse temor de que o Dom Pedro possa juntar o Brasil com Portugal de novo. E isso fica mais grave quando Dom João VI morre em 1826. O Dom Pedro é o legítimo herdeiro lá do Dom João VI, mas ele acaba abdicando em favor da filha, a Dona Maria da Glória, que depois vai virar Maria II de Portugal. E ele abdica em nome dela, porque ele não quer virar rei de Portugal, ele quer ser imperador do Brasil. Então ele abdica em nome dela. Então, aparentemente, esse problema aí dele juntar o Brasil com Portugal de novo está mais ou menos resolvido. O problema é que o trono lá em Portugal exige que a Maria da Glória seja maior de idade. Ela não é, ela tinha 7 anos na época. Então quem vai governar como regente é o irmão do Dom Pedro, tio da Maria da Glória, um sujeito chamado Dom Miguel. E o Dom Miguel acaba usurpando o trono para ele. E o Dom Pedro começa a se preocupar com isso. Ele começa a cogitar a possibilidade de fazer guerra com o irmão para recuperar o trono para a filha. Então essas questões todas de crise econômica, de insatisfação com o recrutamento, o envolvimento grande de Dom Pedro com as questões portuguesas e ele se cercar de políticos portugueses, o autoritarismo dele, tudo isso vai fazendo ele perder apoio político no Brasil e contar com uma oposição cada vez maior. Mas a gota d'água mesmo foi quando um jornalista opositor ao Dom Pedro I, um sujeito chamado Líbero Badaró, foi assassinado e, obviamente, as pessoas começaram a pensar que foi o Dom Pedro que foi o mandante do assassinato do Líbero Badaró, porque o Líbero Badaró tinha um jornal opositor ao Dom Pedro. E isso foi a gota d'água para acabar com um pouco de apoio que ainda restava para o Dom Pedro I. Dom Pedro faz uma viagem para Minas, logo depois do assassinato do Líbero Badaró. Quando ele chega lá em Ouro Preto, ele é recebido com a cidade toda fechada e com bandeiras pretas na janela, simbolizando que o pessoal estava bolado com ele lá em Ouro Preto, que estava insatisfeito. Ele volta para o Rio de Janeiro esperando um pouco de apoio. E a recepção também é bem fria, a não ser pelos portugueses. Os portugueses fazem lá um cerimonial para recebê-lo. Os brasileiros ficam sabendo dessa festa de recepção do Dom Pedro, vão lá tocar o terror na festa de recepção. Rola uma batalha campal entre os partidários dos brasileiros e os partidários dos portugueses. E esse episódio é conhecido como Noite das Garrafadas, em março de 1831, mas isso revela já que o Dom Pedro não tem apoio político quase nenhum aqui no Brasil, a não ser dos portugueses, e a situação dele fica cada vez mais difícil, até que a questão lá em Portugal começa a falar mais alto, a falta de apoio político aqui no Brasil é grande, e ele decide, portanto, que ele vai abdicar do trono do Brasil para ir lá para Portugal lutar contra o irmão e recuperar o trono para a filha, e ele vai abdicar aqui no Brasil em favor do filho dele, o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro II, Dom Pedrinho, que na época tinha 5 anos de idade. Então rola lá a renúncia do Dom Pedro I e ele vai para Portugal. E aqui a gente fica com uma batata assando na mão, porque a gente precisa esperar o Dom Pedro II agora virar maior de idade. Só tem 5 anos, não dá para ele governar com 5 anos. E, portanto, tem ali que ter um período de regência até ele virar maior de idade. E esse período da regência tem que lidar com problemas assim gigantescos. Primeiro, com a crise econômica do Brasil, a economia está em dificuldade. Com a questão da identidade nacional, que é frágil, afinal de contas, várias regiões do Brasil têm identidades regionais
que muitas vezes são mais fortes que as identidades brasileiras, e eles podem cogitar se separar do Brasil, com os questionamentos sobre como o Estado deve ser estruturado, se ele deve ser centralizado, ou se ele deve ser federalista. Tudo isso está por se resolver ainda no Brasil quando Dom Pedro I resolve abdicar e ir lá para Portugal. Então o período da regência vai ser um período bastante conturbado, porque está cheio de problema para resolver, está cheio de batata quente assando na mão do pessoal. E isso precisa ser resolvido por pessoas que não têm a mesma autoridade que os imperadores têm, por pessoas que são regentes, estão governando em nome dos imperadores até o Dom Pedro virar maior de idade. Então tudo isso é um problemão que precisa ser resolvido pela regência, e é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, pessoal, se vocês gostaram da aula, não deixem de se inscrever no canal, deixem um joinha se gostaram da aula também. E na semana que vem a gente se vê falando sobre o período regencial e o começo do Segundo Reinado. Até mais, pessoal. Um abraço. A gente se vê semana que vem.